semana passada nós estudamos Gênesis capítulo 1 e agora vamos estudar Gênesis capítulo 2, versículo 4 ao 7. O livro, tá? Seu livro aqui, eu não. Amém. Amém? Então, vou ler aqui. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor, Deus, os criou, né? Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para labrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então, nós vamos enfatizar esse versículo 7, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, né, para uma criação física, né? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, né? Essa palavra fôlego significa, o neshama no hebraico, que significa o espírito da vida, e o homem passou a ser, então, uma alma vivente. Então, esse é a base bíblica para falar a respeito do homem, né, da raça humana, a criação do homem, de tudo o que ele é, como ele foi formado e com que propósito. Então, aqui vemos que ele é uma alma vivente, e essa alma é para contatar a Deus, tanto na mente, como na vontade e na emoção. Então, o homem, né, queridos irmãos, ele é um ser espiritual, e aqui fala que Deus lhe criou, lhe soprou, um sopro, aqui vemos o sopro de Deus, nas narinas, o fôlego de vida. Então, Deus criou o homem, aqui é uma forte revelação sobre o aspecto da criação do homem em relação ao propósito pelo qual ele foi criado, que é reinar juntamente com Cristo. Então, veja só, corpo, alma, espírito, a importância do espírito. O homem, ele é espiritual. Quero ler com vocês Jó, um versículo que está em Jó, capítulo 32, versículo 8. Versículo 8. Pode ler? Pode. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá um entendimento. Amém. Pode ler de novo, irmão? Por favor. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso lhe dá o entendimento. Lhe dá entendimento, né? Sim. Há um espírito no homem. Amém. Então, veja só. Na verdade, há um espírito no homem. Esse espírito é o sopro de Deus, né? Que Deus soprou no homem. Né? Há um espírito no homem. E o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio, né? Ou lhe dá entendimento. Então, veja só, o espírito é aquilo que nos faz sábios, né? Que nos dá entendimento. E essa sabedoria, né? Que o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Então, o ser humano, ele é criado com o Espírito de Deus, e a sabedoria do homem, ela está no Espírito. O homem, na alma, ele pode ser muito inteligente, mas quando nós estamos no Espírito, nós temos esse Espírito que nos faz sábio. Só que na Bíblia, sabedoria equivale a reinar, né? Toda vez que Deus dá sabedoria para alguém, sinônimo que ele vai reinar, né, em dois aspectos, seja em vida, ou seja, também, né, que em vida, em realidade, como tanto no reino, né, na manifestação. Então, você vê, né, que exteriormente o homem é formado, né, do pó da terra, né, nós somos matéria, um corpo, mas interiormente, dentro de nós, né, foi colocado o Espírito, e esse Espírito é para que nós possamos reinar com a sabedoria de Deus. Então, tem outro texto lá em 2 Crônicas 1:11. Vou mostrar aqui, ó, 2 Crônicas 1:11. Essa é a importância de nós usar nosso espírito. Senhor Jesus, 2 Crônicas 1:11. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas,
bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes, né? Mas pediste sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo sobre o qual te constituí rei. Então, Salomão pede a Deus, quando Deus apareceu para Salomão e fala para ele, né? Pede-me o que quiseres que eu te dê. Salomão pede o que a Deus? Sabedoria. Sabedoria. Sabedoria é como se mais ou menos nós pedíssemos mais do Espírito, né? Deus, me dá do teu Espírito que eu vou poder reinar, né? Em vida, vou poder viver no Espírito, viver a vida da igreja, né? Reinar em vida sobre os problemas, cada situação. Então, nós fomos formados com esse Espírito, está dentro de nós, o Espírito, né? Deus, um sopro de Deus. Exteriormente, fomos criados do pó da terra, né? Assim que o homem foi formado. Ele, né, se tornou uma alma vivente, mas Deus lhe soprou o quê? As narinas. Depois nós vamos estudar sobre a alma e o pecado da alma e como ele entrou a corromper as 3 partes da alma. Mas, por enquanto, vamos ver a questão do espírito, né? O espírito do homem, de acordo com Provérbios 20, versículo 27, o espírito do homem, ele é a lâmpada do Senhor. Então, é como se Deus estivesse observando todo o nosso interior, né? Deus, ele sonda, né? Conhece, né? Ele esquadrinha o mais íntimo do corpo. Então, por que Deus conhece? Por causa do Espírito, que é a lâmpada. A lâmpada significa que traz luz, né? Então, o Espírito de Deus, né? Em nós, ele ilumina nosso interior, ele expõe aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. O Espírito de Deus tem, então, essa função de iluminar o homem, né? Iluminar o homem para mostrar aquilo que agrada a Deus, né? E aquilo que não agrada a Deus. Ele esquadrinha. Então, por um lado, ele ilumina, e por outro, ele concede, versículo 28, amor e fidelidade preservam no rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Ou seja, para a gente se manter reinando, né? No trono significa reino, na autoridade espiritual. É importantíssimo que o Espírito, primeiramente, nos ilumine, e, em segundo lugar, esse sopro de Deus como nos dê mais do seu amor e da fidelidade. Então, é assim que o homem foi criado, para amar a Deus, para ser fiel a Deus, por meio do Espírito que nele habita. Sem o Espírito, o amor se esfria e a fidelidade se torna infidelidade, né? Não agrada a Deus. Então, para reinar em vida com realidade, né, e na manifestação do reino, é preciso desse amor e fidelidade que vem pelo Espírito do homem, né, que é a lâmpada do Senhor. Então, nós precisamos mesmo assim de que nós somos seres espirituais, né? Somos seres espirituais. Eclesiastes 12:7 fala, né, que quando o homem morre, o pó volta para a terra, né, como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. O espírito, então, ele volta para Deus. Agora, a alma, espírito volta para Deus, que o deu. Que espírito é esse? É o espírito do próprio Deus, né? Ele nos dá do seu espírito, então esse espírito volta para Deus. Mas a questão da alma, para onde ela vai, esse é um outro assunto, né? Um outro estudo que a gente já fez, inclusive, né? No passado. E também tem a questão de quando Estevão foi apedrejado, né? Ele fala assim: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, o nosso espírito, né? Realmente ele volta, vai para Deus, né? Então, nós somos seres espirituais. O homem, ele é criado de uma maneira muito especial. Por outro lado, o homem, nós como criação de Deus, de um lado, nós somos totalmente insignificantes, né? Somos seres pequenos, né? Vou ler aqui para vocês um versículo em Jó 4, no livro de Jó, capítulo 4, versículo 19. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, somos nós, essa é a nossa fragilidade, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Em Jó, capítulo 7, versículo 17, mas que o homem, para que tanto o estimes. Então, o homem, ele é muito especial para Deus, Deus o estima,
e põe nele o seu cuidado. Cada manhã o visita e cada momento, né, o põe à prova. Então, esse é o homem que Deus criou, né? Mas nós somos, lá em Isaías, capítulo 40, versículo 22, fala que nós somos diante desse universo, somos muito pequenos, né? Isaías 40, versículo 22, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. Isto é, nós somos insignificantes, né, em relação a nossa, aquilo que é nossa pequenez, né? Mas mesmo assim nós temos um grande valor diante de Deus, que no capítulo 41 de Isaías, versículo 14, fala: não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, eu, teu Redentor, que é Cristo, é o Santo de Israel. Então, não temas que eu te ajudo, mesmo sendo tão pequenininhos, Deus tem muito interesse em nos ajudar e falar que Ele está conosco, né? Nós somos criados de uma maneira muito especial, né? E Deus fez todos os homens por iguais. Provérbios 22, 2 fala assim, que o rico e o pobre se encontraram, mas a um e a outro Deus fez, a ambos fez o Senhor. Então, Deus criou os homens para serem todos em igualdade de condição, né? Mesmo na igreja, Romanos 10, 12 fala que não há diferença entre judeu e grego, uma vez que o Senhor, ele é Senhor de todos, porém, ele é rico para com todos os que o invocam, né? Mas não há diferença entre judeu e grego, irmãos, né? Deus nos ama a todos por iguais, né? Deus está nos conformando na igreja, né? E introduzindo mais do seu amor, mas não há judeu, não há grego, nem servo, nem livre, pois nós todos somos um em Cristo Jesus. O objetivo de Deus criar o homem é levar a toda a humanidade a ser um em Cristo Jesus. É isso que nós tentamos ser na vida da igreja, como fala Gálatas 3:28, para que todos sejamos um em Cristo, né? Tenhamos o mesmo espírito em Cristo, né? Que é o homem que Deus criou para poder reinar é Cristo em nós. Então, essa é a maneira como Deus criou o homem, né? Lá em Gênesis 2, versículo 7, né? A imagem e semelhança de Deus. Deus colocou ele, né, um domínio sobre toda a terra e tem um valor infinito. O homem tem um valor infinito porque mesmo o pecado ter entrado no mundo, a Bíblia fala em João 3,16 que de tal maneira amou Deus ao mundo que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, de tal maneira amou Deus o mundo que estava caído, em rebelião contra ele, ímpios. Então, Deus nos ama. E Paulo fala em 1 Coríntios 6:20 que nós fomos comprados por alto preço, né? Então, Deus nos comprou, pagou um alto preço, nós somos extremamente importantes para o plano de Deus. Por isso que em Gênesis 2, né, versículo 7, no versículo 5, fala que não havia planta, não havia erva, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Deus conta com a cooperação do homem, irmão, para levar adiante seu propósito. Deus nos formou da matéria física, né, do pó da terra, somos corpo físico para lidar com o mundo físico, mas ele soprou no homem, nas narinas, o fôlego de vida. O Espírito de Deus vem para nos dar vida e vida na abundância. Então, nós somos seres espirituais, né, temos que alimentar nosso espírito, né? E quando não havia homem, não podia ser lavrado o solo, né? Mas Deus, então, ele forma o homem, né, do pó da terra, ele sopra na narinas o fôlego de vida, e aí o homem passa a ser uma alma vivente, uma alma viva, né? Aí, semana que vem, nós vamos estudar, então, sobre o Jardim do Éden, né, que é uma figura da vida da igreja. Então, né, Deus cria, né, seu homem, né, e ele plantou um jardim, que Paulo fala em Coríntios, né, que a igreja, né, como essa lavoura, né, onde a vida orgânica vai crescendo, né? E aí vamos explicar o que significa a palavra direção do Oriente, e aí colocou nele o homem que havia formado. Então, o homem que é salvo pela graça de Deus, Deus preparou esse jardim do Éden, que é um lugar onde o crescimento da vida acontece, que é a vida da igreja. Depois vamos estudar sobre a árvore da vida, né, e as coisas relacionadas aí a Gênesis 2, dentro da criação do homem. Então, nós fomos criados santos com esse propósito,
né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança tem ele domínio. Então, Deus queria que o homem pudesse reinar a terra e Deus queria reinar sobre o homem. Tá vendo? Fomos criados para reinar sobre a terra, né? Mas Deus queria reinar sobre esse homem. E não mudou, irmãos. Amém. Hebreus 2:5 fala que Deus não sujeitou a anjos o mundo que há de vir, mas que Deus criou o homem para esse propósito. O homem vai reinar, mas esse homem é o homem que ele é encabeçado por Cristo. Esse é um pouquinho, né, Amém. do estudo, né, que fala que o Espírito, então, habita na parte mais interior do homem, que é o espírito humano, e Deus, então, ele é Espírito, e ele prepara o espírito humano porque Deus quer habitar nesse espírito. E a partir desse espírito, Deus quer se expandir e ganhar a alma. À medida que a gente vai alimentando o nosso espírito, né, o próprio Deus vai habitando em nós, vai vivendo por meio de nós, e aí o homem, né, que é a expressão de Deus, vai poder governar o mundo vindouro. Hoje podemos praticar isso reinando em vida, por meio da graça que nos é dispensada, né? Esse é mais ou menos um estudo panorâmico, né, sobre a criação do homem e a habitação dele como espírito, né, e as funções que o espírito vai fazendo, o tornando cada vez mais sábio para que este possa reinar em vida. Amém, Senhor? Amém. É isso aí, Jesus é o Senhor.